Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Que a tecnologia está inserida dentro do setor portuário, todos nós já sabemos. Mas como vai ficar o futuro da mão de obra no Porto de Santos? Esse é o assunto desta semana do Porto 360. Para isso, recebo o Miro Machado, que é presidente da Sintraport. Miro, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, né? Para nós aqui que representamos trabalhadores, somos do Porto de Santos, é muito importante poder ter essa oportunidade de ter esse espaço para poder falar. Então a gente vamos mandar um abraço para todos os trabalhadores portuários, né? Para nossa diretoria do Sintraport e agradecer o convite. Estamos aí para falar de Porto, né? Vamos falar de Porto, é isso aí. Segundo convidado desta semana é Bruno Santos, que é presidente do Sindestiva, dos estivadores. Bruno, obrigado pela tua presença aqui, prazer enorme te ter de novo aqui no Porto 360. Prazer é meu, Maxwell. Queria também mandar um abraço aí para todos os trabalhadores portuários, em especial a categoria da Estiva e a toda a diretoria também do Sindestiva. Vou começar pelo Miro, se o Miro me permitir, né, Miro? Eu sempre costumo dizer que eu gosto de laboratório, né? Eu, quando vou debater, eu tenho feito uma série de reportagens aí, indo realmente ao Porto de Santos, junto com o pessoal que opera os equipamentos, para conhecer de perto, né, o trabalho destas pessoas, para que a gente possa ter fundamento para poder discutir. Antes de falar do futuro da mão de obra, eu quero voltar um pouquinho no passado para que a gente tenha um entendimento de tudo que aconteceu para que a gente chegue no dia que a gente está vivenciando hoje, né, Miro? A gente tem aí o órgão gestor de mão de obra, que é o tão conhecido OGMO, que foi criado, como o próprio nome diz, para gerir a mão de obra do Porto de Santos. E aí vai minha pergunta, desde a tua criação, né, da criação do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, até o dia de hoje, na tua percepção, ele cumpriu o papel, Miro? Então, Max, primeiro dizer que realmente, lhe parabenizar, né, porque realmente é importante esse seu espaço e esse que você faz, de ir realmente no Porto, porque as pessoas falam muito de Porto, mas tem umas pessoas que nem pisam no Porto, né, aí fica muito complicado. Essas coisas precisam ser na prática. Porto é algo complexo mesmo, né. Na questão do OGMO, Max, o OGMO, na verdade, ele foi criado, né, já na 8.630, como órgão, como você falou, né, para gerenciar a mão de obra. Então, o que é gerenciar a mão de obra? Ele teria que cuidar tanto da escala dos trabalhadores, como da segurança e saúde, e qualificar os trabalhadores. E eu creio que, mesmo o OGMO sendo uma instituição importante dentro do processo portuário, muitas coisas se perderam no caminho, né? Então, para a finalidade realmente que o OGMO foi criado, realmente existem muitas falhas, né? E essas falhas foram aumentando com o decorrer dos anos, né? A gente entende hoje como sindicalista, que o OGMO acabou virando em determinado momento um RH, né? Um RH grande do Porto de Santos, onde gerencia mão de obra e os pagamentos dos trabalhadores. A finalidade da qualificação, né? Que hoje os trabalhadores mais envelhecidos já deveriam estar num patamar diferente, realmente se perdeu no caminho. Eu acho que seria nessa questão... RH ou um departamento pessoal? Porque recursos humanos, eu acho que ele é mais amplo, né? Seria a função mesmo da gestão de mão de obra. Eu acho que seria mais um departamento pessoal que faz pagamento da mão de obra do Porto. Seria isso, Miro? Mais ou menos por aí, Max. Fazendo uma meia-culpa, você acha que, de alguma forma, o trabalhador contribuiu para que se chegasse nessa situação que a gente tem o OGMO hoje, né? Eu já quero explorar a opinião do Bruno, mas quero concluir com você, Miro, porque a gente percebe que a gente tem um passivo muito grande dentro do OGMO, né? E que, de uma maneira ou de outra, vem inviabilizando as operações propriamente do OGMO. Como é que você avalia isso, Miro? Então, Max, eu avalio da seguinte forma. O trabalhador hoje, na verdade, ele é um reflexo do que o OGMO virou nos últimos anos. Então, assim, a gente, na verdade, mais do que, de repente, achar algum culpado, a gente teria que, de alguma forma, o OGMO se reorganizar de novo, porque a finalidade dele não é essa.
Então, assim, é óbvio que todos nós que participamos do processo portuários, talvez tenhamos nossa parcela de culpa, mas com certeza o trabalhador esperava mais do órgão, esperava mais quando a lei a 8.630 veio, que o trabalhador ia ser de alguma forma mais... tendo uma participação maior. Um protagonismo maior. Um protagonismo. Né? Então, assim, a gente esperava muito mais. A gente esperava hoje, no momento, em 2021, sermos trabalhadores mais qualificados, né? Com mais mão de obra, e acabou que muita coisa se perdeu. Então, acho que o processo portuário, nessas mudanças da lei, foi bom para uma parte, mas com certeza para os trabalhadores não foi. E aí nós temos que resgatar isso agora, de alguma forma, mesmo com os trabalhadores envelhecidos, mas com muita vontade ainda de se qualificar e muito serviço a prestar para esse porto. Porque o trabalhador portuário, ele gosta do que ele faz, só que a gente precisa dar condições para ele fazer, né? Se não der, não tem jeito. Bruno, quero conversar com você também sobre esse tema, que é um tema que me preocupa bastante, que é a mão de obra portuária, né? A gente sabe que o advento da tecnologia é inevitável, né? Isso está na nossa rotina, está no nosso dia a dia. A gente chegou aqui, você está com o teu celular, são aplicativos, ou seja, a gente vive esse mundo completamente disruptivo. E a gente percebe que muitas das políticas hoje, né, de governo não foram acertadas ou de alguma forma foram distorcidas, né? Porque ao longo do processo, apesar de terem sido implementadas, a gente percebe que existe um conflito gigantesco. Indo na linha do que foi colocado agora, né, até pelo representante do Sintraporte, o foco é olhar a solução e não o efeito, né? Vamos buscar a causa mesmo, e qual seria a causa e de que maneira a gente poderia achar uma solução para olhar para frente, Bruno. Qual seria a tua percepção? Então, Maxwell, na verdade a tecnologia nunca botou medo no trabalhador. Pelo contrário, o trabalhador é louco para trabalhar com a tecnologia. É louco para aprender a tecnologia. O que falta mesmo é dar oportunidade para ele. É isso. Você falando do Ogmo, eu acho que o Ogmo é maravilhoso. Só que falta botar o trabalhador dentro do Ogmo. Entendeu? A gente tem lá uma instituição patronal que pouco escuta os trabalhadores. Entendeu? A gente vê o Ogmo como uma instituição para qualificar e punir o trabalhador, e não de ser parceira. Isso que está errado. Se a gente tivesse uma parceria com o Ogmo, acho que chegaria mais rápido nesse modelo aí que você está falando de informatizar, de tecnologia, de aprendizado, entendeu? Mas sendo parceiro, não um jogando contra o outro. A gente não tem que arrumar inimigos, e sim parceiros. A gente precisa do Ogmo, que ajude a gente trabalhador, e a gente trabalhador tem que ajudar ele. Não um ficar lutando contra o outro. O sentimento hoje é esse, Bruno? Você tem esse sentimento? É basicamente isso. Agora está mudando um pouco. Está mudando um pouco. O presidente do Sopesp é um cara super gente boa, sabe? Regis. O Regis tem uma cabeça maravilhosa. Tivemos uma reunião agora há pouco tempo aí. Coisa magnífica a reunião, num respeito absoluto. Falando de seres humanos, não trabalhador, não capital e trabalho, entendeu? Vendo as dificuldades dos trabalhadores que já têm uma idade elevada, procurando saídas por ambas as partes. Sabe, um dando a mão para o outro, tentando ajudar, tentando achar um negócio bom para todo mundo, é isso. E eu acho que o Porto de Santos vai conseguir chegar nisso aí. Eu sempre pensei, Bruno, se você me permitir, né, e sempre foi o meu posicionamento, muito se fala, e até propriamente no mercado, que eu fui sempre uma pessoa que abriu muito espaço para o trabalhador, né? Não só nos nossos programas, mas em outras condições também. E sou um apaixonado pela área de tecnologia, isso indiscutivelmente. Queria pegar a experiência de vocês dois, vamos falar do saber, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em mão de obra, é o saber, é o aprendizado, né? É aquilo que você veio aprendendo ao longo dos anos, e muitas pessoas acreditam que a tecnologia, ela vai acabar com a mão de obra, e não é uma verdade. Vamos colocar aqui a operação de container, a operação
por exemplo, né, do que nós temos hoje no Porto de Santos, que são os commodities. No caso do container, você precisa da mão de obra, Miro, para que ele faça a apiação do container, né, para que ele possa exercer a função ali que é necessária, porque o maquinário não vai fazer. E no fertilizante também. Miro, você pode me trazer alguns exemplos, né, principalmente para essa audiência enorme, desta mão de obra que precisa continuar sendo qualificada? E aí vamos pontuar a questão da idade, né? Eu acabo sempre me estendendo nos meus comentários, porque eu acho que isso é fundamental para esclarecer. Como é que a gente atrai essa nova geração para desenvolver estas funções que são tão importantes, mesmo com tanta tecnologia? Então, Marcos, o importante, por isso que eu falei nesse programa que é importante a sua participação no local, indo lá. Olha, nós temos o Porto de Santos hoje e essa informação ela é pouca divulgada. Por exemplo, os trabalhadores que o Sintraporte representa, que são em terra, né? Nós temos trabalhos hoje em moegas de granéis. O trabalhador ainda bate pá, o trabalhador ainda descarrega aqueles vagões naquele calor imenso. Isso não tem como o vagão descarregar sozinho, por exemplo. Tem que existir a mão de obra. Como no Contane, como uma piada. Existem terminais que têm tecnologia já para isso, que fazem, mas tem aqueles que não fazem ainda. E mesmo com os que fazem, você tem o trabalho braçal. Claro. Não tem como você eliminar isso. A máquina não vai fazer tudo que um homem faz, né? Então, é essa a questão. A gente precisa, primeiro, assim, é importante o seu programa, que a gente sabe da audiência, a gente precisa colocar mais o trabalhador, os representantes trabalhadores nesses fóruns, nessas discussões quando a gente fala de porto, né? Porque a gente sabe como é que é o dia a dia, a gente que conhece como é que é lá o trabalho no bruxo, como a gente fala, entendeu? Então o Porto de Santos, ele é um porto que tem tecnologia, ele é um porto avançado, só que ele é um porto que tem muita mão de obra ainda. E a maneira que às vezes muitas pessoas colocam, parece que o porto a tecnologia está de primeiro mundo e que não usa mais mão de obra. A mão de obra está lá por um colapso de um acordo coletivo, ou porque os operadores, para não eliminar e não causar desemprego, colocam o trabalhador lá. E isso não é verdade. A grande maioria das operações do Porto de Santos hoje ela necessita da mão de obra do homem, né? Se é mais, se é menos, aí pode haver uma discussão, mas ela necessita da mão de obra do homem. E é o que o Bruno colocou. Os trabalhadores portuários, eles amam o que eles fazem. O que a gente precisa, Marcos, é de oportunidade. A gente precisa fazer discussões de uma maneira mais séria. E eu não estou dizendo que as discussões não são sérias, mas há espaços que o trabalhador e o representante do trabalhador podia estar inserido para poder discutir e nós colocarmos a nossa opinião e a posição do dia a dia do trabalhador. Para ajudar, né? Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa, além disso que o Bruno falou, que nós tivemos várias reuniões e parece que nós estamos num momento que está havendo uma abertura de diálogo, nós precisamos também, não só abertura de diálogo, nós precisamos que os operadores entendam e abram a mente que nós precisamos cuidar da cidade. E como a gente está falando aqui de Porto de Santos, como é cuidar da nossa cidade? A gente tem que gerar emprego, a gente tem que tornar o porto competitivo. Nós somos parceiros. Nós não podemos achar que o trabalhador vai ficar de um lado, o empresário do outro e, de repente, o setor comercial em outro. A gente criar três situações. Nós temos que estar todo mundo junto. A cidade, né? Nós temos que ajudar o prefeito a comandar a cidade tem que gerar emprego, tem que ter uma cidade boa. Eu cito muito, e se você me permitir, claro, por favor. Eu fui até Manaus. É um colapso o que os trabalhadores portuários vivem em Manaus, Max. O que acontece? A gente tem um mundo dentro do porto de Manaus e tem um outro mundo fora do porto. Tem trabalhador portuário lá, igual a gente, que o cara tem uma barraquinha de camelô na rua, o outro catalatinho, o outro é mecânico. Não tem nada a ver com o porto, porque não tem trabalho, porque se criou uma divisão e os operadores lá não cumprem regra trabalhista nenhuma. O porto gerando um monte de trabalho, tendo muita operação, muitos navios, e os trabalhadores portuários, nem mais dentro do porto, ficam do lado de fora buscando outras alternativas para poder sobreviver. A gente não pode ter isso na cidade igual Santos, que tem o maior porto do país, né? Então, eu acho que é uma parceria, Marcos. As pessoas têm que ouvirem umas mais as outras e abrir a mente. Eu acho que esse diálogo é muito importante e nós entendemos que a cidade de Santos, a Baixada Santista, é uma geradora de emprego natural. É só a gente saber como cuidar e cada um contribuir com a sua sabedoria e respeitar um espaço do outro. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas a mão de obra no Porto de Santos ela é necessária e vai ser necessária por muito tempo. Tá?
Então, é a gente trabalhar isso, como qualificar hoje os trabalhadores mais velhos, como gerar emprego para os mais novos também entrar, que em algum momento eu e o Bruno também entramos no Porto. E tinha uma outra geração. Sem dúvida. E assim vai, mas respeitando, sabe? Dando oportunidades. A gente não pode gerar emprego, né? Causando desemprego. Então, acho que a questão é essa abertura de mente. E as pessoas que falarem de Porto, realmente, como você falou nisso, é irem lá, conhecerem, estudarem, pisar no Porto, para saber como é o dia a dia. Aí, realmente, elas vão ter noção do que é um Porto de Santos. Né? Eu sou suspeito para falar, e falo isso para os dois aqui, né? Tenho uma liberdade bastante grande com o Bruno, com o Miro. Eu me considero um trabalhador portuário, né? Eu estou inserido dentro do cenário portuário, né? O que a gente está fazendo aqui é realmente um trabalho... te convidar para ir no cais, bater uma sacaria lá de parceria com a gente. Eu já coloquei, Miro, eu já coloquei esse desafio pro Bruno, né? Nós conseguimos emplacar o primeiro programa de Porto da grade da TV Globo, que vai ao ar todos os sábados, né? Que é um programa também chamado Porto 360, todos os sábados ao meio-dia. E eu já pedi pro Bruno, já desafiei ele, tá? Quero ir lá bater um saco de açúcar lá com o Bruno e conhecer realmente essa operação mais de perto, porque isso me dá fundamento para que eu possa discutir com todos os atores aqui. Bruno, a gente está vivendo um momento dentro do setor portuário que eu quero crer que é o melhor momento do setor portuário, né? O Miro falou em relação a esta interlocução, eu sempre reivindiquei isso, né? De ter uma interlocução melhor entre o laboral, entre o patronal, entre os sindicatos, entre todos os atores do setor. E me parece que isso vem sendo fortalecido cada vez mais, principalmente também pela agenda do governo federal, que é bastante aberto, né? O Miro comentou comigo aqui antes do programa começar que vai estar com o secretário Piloni, ou seja, a gente está com uma interlocução muito melhor. Mas aí eu quero te provocar de novo, se você me permitir. Não está faltando construir novas lideranças, Bruno? A gente percebe que o setor portuário tem uma dificuldade muito grande de construir novas lideranças para que a gente possa ter essa multipluralidade, né, no debate, na discussão e principalmente tendo esta visão operacional, não visão de mesa, né? Uma coisa é visão de mesa, que é importante, é indiscutível, não vou colocar aqui, é o capital, é o investimento, é que vai fazer as coisas acontecerem, que vai gerar o emprego, mas de certa forma precisa ter o saber, esse conhecimento operacional para que ele possa transicionar para o investidor, para que assim ele saiba o que de melhor fazer. Não está faltando novas lideranças? Tá sim, eu acho que oxigenar os postos, né, de líderes é maravilhoso. A gente vê aí lideranças por parte do patronal que fazem parte de 4, 5 instituições, né? Então vira um monopólio, né, cara? Não dá. Eu acho que tem que mudar um pouco o modo de pensar. A parte dos trabalhadores a gente já está mudando aos poucos. A gente, sabe, é bastante flexível. Eu acho que a parte laboral está precisando de uma oxigenação, sim. Olha, a gente conversando aí, né, Miro? Falando dos terminais, maravilhosos terminais de contêineres aqui do Porto de Santos. Só que, cara, é desesperador o que os trabalhadores passam nesses terminais, sabe? A gente fala muito de tecnologia, mas a parte tanto do Miro, que é colocação de castanha, você reduz terno, faz o cara sofrer durante 6 horas pegando castanha pesada. Na parte da estiva, meu irmão, são 6 horas colocando varões de ponta a ponta, sem parar. Isso aí está danificando a estrutura física do trabalhador, sabe? A gente vai para cima das lideranças aí e fala sobre isso, entra num ouvido, sai no outro. Mas quem deveria regular isso, Bruno? Essa olha, regulação... cara, isso é coisa de Ministério do Trabalho, cara. Para você ter uma ideia, sábado passado agora, cara, caiu um trabalhador no mar. Isso não foi passado para ninguém, cara. Um terminal grande aqui de nome, cara. Eu cobrei pra parte dele, lá, um dos diretores dele, ele falou, vou procurar saber, não estou sabendo disso. Então eu acho que tá muito além da modernização isso aí, entendeu? Eu acho que o principal objeto a ser estudado é a parte laboral, cara. É você cuidar do seu trabalhador. Como é que você contrata uma pessoa e você não dá assistência para ela? Aí quando ela sofre, sei lá, uma lesão, você põe ela num canto, depois manda embora? Que é isso, pô?
Não dá para trabalhar assim, sabe, cara? Miro, Então tem que oxigenar assim essa parte. Eu acho que isso é muito importante. É evidente que também, dentro da operação portuária, a gente sabe que existe o risco, né? Como vocês bem o disseram, eu já operei inúmeros equipamentos dentro do setor portuário e é evidente que existe o risco ali e eu nunca vou vir, de alguma maneira, me vitimizar por, de alguma forma, possivelmente algo ocorra. Espero que nunca ocorra, mas o risco é iminente. A gente sabe que a operação portuária tem risco, mas eu sempre olho pelo foco da solução. Eu gosto de olhar pelo foco da solução e não necessariamente, exclusivamente, o foco do problema, porque senão a gente também não sai do lugar. E aí eu quero a opinião dos dois. Qual seria a solução efetiva, né? Porque a gente percebe que essa relação da capacitação, ela é um problema pelo lado da tecnologia, tá? É um problema bastante grande. Isso não é um privilégio só da mão de obra operacional, mas do lado sistêmicos está colapsando, a gente percebe isso também, e fico muito preocupado, e aí vou provocar os dois, porque a gente tem um PDZ, um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, que coloca, principalmente lá para 2050, eu sei que a gente ainda está em 2021, né? Mas planejamento é planejamento. Quero chegar até lá. Um volume enorme de movimentação de carga no Porto de Santos. E mão de obra é fundamental para isso tudo. Como é que a gente chega lá? Qual é a proposta dos trabalhadores, né, que a gente possa colocar na mesa para resolver essa questão da capacitação? Vou começar por você, Miro. Então, Max, eu poderia só dar uma olhada na questão que você falou das lideranças. Por favor, claro. Eu por acho favor. que assim, as lideranças, Max, é importante a renovação, é importante essa oxigenação. Por quê? E nos sindicatos também, a gente tem, o Bruno assumiu agora a estiva há pouco tempo, né? A gente também tem uma diretoria nova lá. É importante porque, eu vou dar um exemplo, e não vou dar um exemplo nem de nós sindicatos, vou dar um exemplo da parte patronal. Por exemplo, nós estamos num momento hoje de diálogo, muita abertura de diálogo e muita responsabilidade com os problemas que vieram até quando se iniciou o Covid, o negócio da vacina e tudo, porque à frente do Sindicato dos Operadores, do SOPESP, tem um cara que é a renovação, que é o Regis. Com uma mentalidade diferente, sabe, com posições diferentes, com posições mais humanas, que o Porto tem muito esse problema de não pensarem nas pessoas, em gente. Então, essa pessoa, o Regis, ele é uma renovação. E você perceba como a oxigenação ela vem natural. Então, essa abertura de diálogo, todas essas coisas que nós estamos nesse momento vivendo no Porto, é justamente porque mudou essa liderança. Então, é muito importante, Max. Não que as pessoas tenham que perder emprego ou isso aqui. É importante oxigenar porque as coisas, como a tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Claro, então, é importante você colocar pessoas com cabeças diferentes, porque você vai ter muitas pessoas pensando diferentes e aí que vem as ideias diferentes para dar soluções para os problemas, como a gente falou aqui. Então, é só um exemplo. Então, tamanha importância é essa oxigenação e essa mudança em todos os setores portuários, em todas as instituições, né, que trabalham com porto. Na questão que você falou de como essa questão da mão de obra, tem o porto aí, né? O PDZ, previsto para 2050 e tal. O que acontece, Max? É justamente o que a gente fala. A mão de obra, ela vai ser necessária sempre. Então não adianta a gente fazer qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de um seminário, um congresso, ou o que for, né? Ou qualquer coisa desse tipo, para falar de porto, se não falar da mão de obra. E é por isso que a mão de obra tem que se iniciar hoje um trabalho, né, que já era para ter há muitos anos, mas aquelas velhas histórias de tarde do que nunca, justamente com essas novas lideranças que você falou, da gente ter investimento nos trabalhadores, para eles poderem usar esses maquinários, para eles poderem ter uma longevidade no seu trabalho, porque hoje a gente sabe a dificuldade que vai ser para as pessoas aposentarem e tal. Então elas vão trabalhar mais porque vão viver mais também. Claro, então óbvio. É importante se qualificar. Não tem esse negócio de é velho para se qualificar, é velho para estudar, é velho. Não, você tendo vontade, tendo saúde, você faz. É isso que o trabalhador portuário quer. Ele quer a oportunidade para poder exercer essas atividades diferentes. Com isso, Max, tem que se criar plano de desligamento voluntário para alguns trabalhadores que já estão com a idade avançada, já aposentados, né, que a lei permite que eles continuem trabalhando. Nós não somos contra aqui os aposentados, não é isso? Mas é importante que se crie um plano
de desligamento. De repente, esse trabalhador está querendo ir embora realmente, mas precisa de um incentivo, precisa ter uma garantia para poder continuar com a sua velhice tranquilamente. Criar também esse núcleo, uma faculdade, algo mais que funcione, porque nós já criamos uma série de coisas para qualificar trabalhador com vários nomes, várias siglas, e não funciona. Né? Criar algo que realmente funcione, todas as partes envolvidas, e qualificar os trabalhadores que estão para eles terem essa oportunidade e já tratar da nova geração, claro, que são novos empregos, novos trabalhadores qualificados, jovens. Nós entramos no Porto com 18 anos. Então a gente tem que dar oportunidade para os mais novos mesmo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos. Só que para isso precisa se constituir as coisas de uma maneira séria, de uma maneira que realmente aconteça. Né? O Porto é muito lento nas acontecimentos, tanto para um lado quanto para o outro. Então acho que a questão é oxigenar. E como se faz isso? E fazendo isso, o órgão gestor, tem que abrir novos cadastros para as categorias. Esses novos cadastros vão ser trabalhadores mais jovens, vão vir já diferente de nós. Nós entramos no peito, na garra. Esses já tem que vir já passando por essa qualificação. Já vem trabalhadores prontos. Aí eu não tenho dúvida que 2050, 2100, nós não vamos estar mais aqui, mas o Porto vai estar, sabe? Porque realmente é isso. A gente conversa muito com os operadores. Tem previsão para vir muita carga. Isso é muito bom. O país cresce, a cidade cresce, há mais emprego. Só que não pode vir um monte de navio, ter um monte de trabalho aí e não ter mão de obra. Né? Isso não funciona. Então, eu acho que as pessoas, todas as partes conversando, né? Se unindo, fazendo investimento nesse trabalhador, fazendo investimento em qualificação, eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver renovação. Né? Quem tem que ir embora, vai embora feliz, né? Porque já cumpriu seu papel. Né? E os novos que virão, com certeza, vão vir com a mesma vontade que a gente tem, porque a gente ama ser portuário, a gente só fez isso na nossa vida. Então é muito importante que a gente envelheça, depois que a gente estiver bem velhinho lá andando na praia, né? Sim. Tomando uma cervejinha, a gente veja esse navio passando, né? E tem história para contar. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Bruno, deixa eu te fazer um questionamento, porque existe muito essa relação do avulso, do vinculado, do avulso. Existia a exclusividade, depois deixou de existir um percentual dela, né? A gente vem acompanhando essa história há muito tempo, né? Na tua visão, isso vai perdurar? Quais são os benefícios, se eles existem, né, do trabalho vinculado e do trabalho avulso, e se de alguma forma existe alguma proposta que possa equacionar essa relação definitivamente? Então, primeiro nesse negócio de exclusividade aí, eu queria até entrar nesse detalhe aí. Teve uma matéria, um advogado, aí acho que até do Grupo A Tribuna, falando sobre... Só fazer uma pequena correção, ele não é advogado do Grupo Tribuna. Né? Ele é um colunista onde ele tem um espaço que ele dá a sua opinião. Desculpa. Como existem vários. E eu acho que ele pegou muito pesado na matéria que ele fez. Porque já foram muitas MPs, 2 leis em 20 anos, sabe? Há pouco tempo nós tivemos uma decisão do TST que 11 juízes lá deram essa exclusividade trabalhando em cima da lei. Agora, no dia 20 do mês passado, no Rio de Janeiro, essa exclusividade também foi mantida, tá? E essa lei foi muito bem trabalhada para ela estar aí. E talvez se ela não fosse tão firme assim, já tivesse até sofrido com algumas ADIM e tentado quebrar ela. Então, quando fala assim da exclusividade de uma categoria e fala do jeito que ele falou, parece que nós estamos forçando, que nós somos uma organização não trabalhista, mas, sabe, que força a ter isso ou aquilo, nada disso, cara. A gente está aí só querendo trabalhar, a gente lutou muito por esse porto, construiu esse porto, sangrou, morreu. Então eu acho que o trabalhador deveria ser respeitado, sabe? A gente pedimos até para poder responder no próprio jornal sobre essa matéria. E nós estamos aqui como trabalhador, como o Miro falou, não é para se perpetuar. O que faltou também foi fazer um plano de início, meio e fim. Tá? A gente tem vários garotos novos aí. Quarta-feira teve uma doação de sangue, tá? Eles
doaram sangue para reivindicar a entrada no Ógimo, no sistema Ógimo, uma molecada nova que está querendo entrar. Nós temos uma quantidade enorme de senhores de idade querendo sair. E aonde está errado? Vão investir no Porto de Santos bilhões. Quanto destinaram os trabalhadores? Olha, para oxigenar as categorias, 0, alguma coisa. Vamos montar uma escola direcionada ao Porto, onde ele vai aprender inglês, onde ele vai aprender a trabalhar, onde ele vai se qualificar. Tá? O que foi destinado? Tem um naviozinho velho ali, do outro lado. A gente sonha em comprar aquele navio para fazer um navio escola, para ensinar as categorias. Cadê o percentual separado para formar trabalhadores portuários? O nosso problema é que os cursos são dados para nós do jeito que eles querem. Vocês vão fazer isso. Agora, somos obrigados, né, Miro? Se você não fizer o curso, você está fora. É compulsório, tá? Aí o cara chega e fala de exclusividade que tem que ser quebrada, que a gente tem um monopólio. Não, a gente está aí há muito tempo trabalhando nisso. Então achei uma falta de respeito por parte dele, mas vamos seguir em frente. Eu gostaria de colocar a minha opinião, como assim eu faço, né? E não fujo muito de me posicionar em relação a todos esses temas. Eu acho que a gente vive um momento muito bom dentro do setor portuário, mas um momento no qual a gente precisa olhar também para esse futuro, que é um futuro muito importante. Sem a participação de ambos os lados, muito dificilmente a gente consiga sair do lugar. Eu sempre costumo dizer isso, que Porto é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno. E a gente precisa atrair todos os players para dentro deste processo de capacitação, porque isso é muito importante num futuro não muito distante. E eu vou dar um exemplo claro, usando a palavra dos dois presidentes aqui, né? O saber, principalmente dessa geração, hoje que possivelmente esteja saindo da área braçal, operacional, pode transicionar para essa nova geração que está chegando com uma formação em inglês, buscando outras formações, para que assim a gente possa transicionar todo aquele aprendizado que a gente teve ao longo dos anos. Isso é fundamental e passa, evidentemente, pela oxigenação das grandes lideranças que a gente tem na nossa região, para que a gente possa, assim, desenvolver cada vez mais o Porto de Santos. Eu tenho que ficar por aqui, Miro, mas confesso, dava para a gente ficar aqui mais umas 3, 4 horas batendo papo a respeito de Porto. O espaço está aberto sempre para os trabalhadores. Miro, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado a você, Marcos. A gente sabe que da audiência do seu programa, para nós é muito importante, como eu disse, sempre está aqui sendo ouvido, né? Quando a gente é ouvido, o trabalhador é ouvido. Agradecer a você, agradecer aí ao Grupo A Tribuna, né? pelo espaço, né? E por todos os eventos que eles sempre fazem, né? De Porto, que para nós, quanto mais atividades de Porto fizer, para nós é importante. Claro. Né? Parabenizar o seu programa aí, Porto 360, né? E dizer que nós estamos à disposição aí, né? Para outros convites, o que precisar da gente aí, nós somos parceiro, né? Eu quero que você seja o mediador do desafio, tá, Miro? Eu vou lá bater esse açúcar com o Bruno e aí depois você espalha lá pela categoria. Pressão, hein? Não, é para ver quem é que movimentou, quem movimentou mais. O desafio está colocado aí, né? Vamos ver o que vai dar. Presidente Bruno, obrigado pela tua presença aqui, sempre à disposição da gente para debater sobre a mão de obra do Porto de Santos. Eu que agradeço, Maxwell, a você, a parceria aí, né? Sua é maravilhosa, o Grupo A Tribuna também. Só queria falar um negocinho antes de acabar. Um deputado do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, tá vindo com uma PL 3771 para acabar com a nossa exclusividade. Você vê que é orquestrado. Nós ganhamos 2 ações há 2 meses atrás, uma seguida da outra, aí ele entra com outra. Então, sabe, o trabalhador não consegue ter oxigênio, nós estamos falando em oxigenar, para respirar. Então, é luta dia a dia. Eu agradeço a participação aqui nesse programa e Deus abençoe a todos. E mandar um abraço para todos os portuários. Amém. Claro. Um abraço para todos os portuários. Diretoria da Estiva. E detalhe, importante, todas as coisas que a gente coloca aqui, Max,
a gente vem aqui e fala em nome da unidade portuária, que são os outros sindicatos que a gente sabe que aí seria muitos presidentes, mas a gente está aqui falando em nome deles também, que o problema nosso, com certeza, é o problema deles. São grandes parceiros aqui do Porto 360, estão sempre conosco. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional